eu estou na minha loja, a pessoa não chegou com um cordãozinho, nada, mas é uma pessoa atípica. Uhum. Como que eu posso fazer um atendimento de certa maneira segura e neutra para ele, sem saber que ele enfim, quais são as sugestões? Uma delas você falou não tocar, né? Uhum. Sim. Qual um outro conselho que você dá para que eu possa treinar a minha equipe, por exemplo, para receber uma pessoa típica sem saber que é uma pessoa típica? Vamos pensar no cliente, sabe, Mi? Vamos pensar no cliente. Nem todo cliente gosta de ser muito abordado. Ele quer se sentir à vontade dentro da sua loja, entendeu? Ele não quer entrar e ter 3, 4 vendedores em cima dele e ele não conseguir ficar tranquilo para escolher qualquer coisa que seja, nem que seja só para olhar. Então, eu acho que assim, eu acho que se apresentar como de praxe, os vendedores se apresentam, ó, sou fulano, estou aqui à disposição, se precisar de alguma coisa, pode me chamar. E sai, entendeu? E deixa, porque a pessoa vai te procurar se ela precisar, né? Não precisa ficar sediando toda hora alguém para poder vender, né? Então, porque se a pessoa entrou na sua loja, ela precisa pelo menos gostar do que está lá dentro e ser bem atendido, entendeu? Só que tem gente que a gente sabe, eu não gosto dessa abordagem, eu não gosto de ser abordada assim, e a gente perde o cliente. Vamos pensar no cliente em geral. Então, eu acho que tem que ser a mesma coisa. A gente tem que tratar o pessoal igual, entendeu? Né? Com cuidado, mas igual, porque a gente nunca sabe. E também, assim, por exemplo, pode ser que eu entre e dê uma surtada dentro da loja, e aí? Eu não tenho diagnóstico de autista nem nada, mas a pessoa pode estar no dia de fúria, né? Vamos pensar assim. Então, eu acho que se apresenta e, ó, fique à vontade e deixa a pessoa ali. Ou precisa de alguma coisa, né? Tá procurando um negócio específico? Não, tô olhando. A pessoa falou que tá olhando, deixa ela, entendeu? Então, realmente ter um pouco desse afastamento, por exemplo, deixar a pessoa mais à vontade, que é isso que o autista quer. É. Você sente que é isso que ele não quer essa interrupção. Nenhum Não, deles quer uma ajuda, assim? na verdade, às vezes o próprio autista já procura ajuda, entendeu? Ó, tô aqui, vim procurar, sei lá, uma roupa X. Então, às vezes ele mesmo já vai e já pede, porque ele também não quer ficar na loja o dia inteiro, né? Então, ele quer fazer o que tem que fazer e fazer dar certo. O grande problema é quando não tem, né? Quando, por exemplo, sei lá, eu tô procurando uma camiseta branca, não tem, e eu quero a camiseta e eu não achei no shopping inteiro. É um motivo para eu entrar em crise, né? Então, às vezes, é um motivo grande para entrar, né? E é isso. Entendi, deixa eu ver aqui. O que o vendedor deve observar no comportamento do cliente para ajustar sua abordagem? Por exemplo, existe de alguma maneira eu entender que existe alguns traços que eu possa entender que talvez aquela pessoa seja atípica? Eu acho a gente tem que prestar bastante atenção. Tem pessoas que não olham no olho, tá sempre de cabeça baixa. Às vezes tem alguma estereotipia de mão, que fica mexendo a mão toda hora, mas às vezes você nem percebe, porque o adulto já vai se adaptando, né? Você nem percebe. Um mais nervoso, assim, que você parece que a pessoa tá mais ansiosa, sabe? Dá para perceber, se você olhar mesmo o seu cliente, você vai perceber se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá alegre, se ele tá nervoso ou não. Acho que quando a gente olha na rua, assim, no geral, a gente tem que ter esse olhar mesmo, né? De ver e enxergar as pessoas do jeito que elas estão. Então a gente consegue saber se a pessoa tá mais nervosa ou não quando entra na nossa loja, né? Tem característica corpórea ali, entendeu? Então, se a pessoa já chega mais tensa, já, né? Às vezes não tem muita conversa, o jeito de responder, né? Que ajuda, não quero, né? Enfim, então, um jeito de responder, prestar atenção. Parece que é detalhe, mas isso é muito importante, né? Porque aí você já evita várias coisas, né? Porque às Que vezes a criança que vai. A criança, ó, o autista que, sei lá, vai entrar em crise, ele já começa a mudar até de cor, né? Começa às vezes com sudorese, andar para lá e para cá, sabe? Né? todo, Então, seja qual for o suporte, quando ele entra em crise, ele faz isso. Porque ele vai entrar em crise, ele cada um já. faz o seu, cada um tem o seu jeito, né? Mas tem muita estereotipia que aumenta, né?
movimento de cabeça, de pescoço, de olho. Então, a gente tem que prestar atenção. O que seriam esses movimentos? O quê? É que Como cada é? um tem o seu, né? Cada um, né? Mas às vezes a pessoa vai. Quando você está incomodada, você não começa a se mexer assim. Então, às vezes a pessoa vai. Ou a mão já começa a mexer, ou até mesmo se contorcer. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. É difícil, né? É, porque a gente, eu tô falando, a gente não pode rotular, né, as pessoas. Não dá para botar um rótulo ali e falar essa não é essa não, entendeu? Pois é, esse que é o problema. O E autista tem muito. às vezes, o autista sim, mas às vezes o cliente só tá num dia ruim, né? Ou tá doente, enfim. Pois é confuso por causa disso. Foi o que eu disse para a Uhum. Tabata. Talvez o mundo não está conseguindo se adaptar porque existem muitas variações, É. né? Não é que nem quando você é um cadeirante, você sabe que você precisa arrumar os obstáculos para que ele entre. Uhum. Sim. Agora, quando a gente fala do autista, são muitos poréns. Que nem ela falou assim, Uhum. ela sente muito frio. Uhum. Tem outros que não sentem tanto frio assim. Tem gente que Então, não sente nem frio nem calor. pois é, ela não sente cheiro. Já a namorada dela é hiper. Como que é? Hipersensível. Que ela diz que a namorada dela descreve o cheiro para ela. Então, eu falo assim: é tipo cor branca. Uhum. Cor branca. A cor Uhum. branca para ela. Eu falei, mas o que é cor branca para você? A cor branca é limpo. Cor branca, Uhum. sabe? Então, é isso que ela usa de perfume, porque a namorada dela disse que cor branca é bom. E que Uhum. a namorada é tão hipersensível que consegue Identificar, né? e Transformar. transformar isso em alguma outra coisa, né? Às Então, vezes é uma estratégia dela que ela usou para poder aceitar os cheiros também. pois é. Então, que eu perguntei, como é entrar numa perfumaria? Foi uma das perguntas que eu fiz. Ela falou, eu não tenho problema nenhum, porque eu não sinto cheiro. Uhum. Então, é muito Incompreensível. louco. É louco. Eu vou te dizer, na chegada do Papai Noel, eu tinha uma chegada, não uma chegada, mas eu tinha datas específicas para autista, porque por causa do som, essas coisas todas, então a gente Uhum. tentava trabalhar algumas datas e tínhamos a fila, é óbvio, porque dava para perceber que quando a gente não tinha fila, ou o pai que não aceitava pegar a fila, que eu já tive de crianças autistas que o pai não aceitava pegar a fila, a criança tem que segurar quase como se fosse uma coleira. Porque a criança fica 2, 3 minutos. Passou disso, ela tá ansiosa, e aí ela vê toda aquela decoração, ela quer sair e brincar, e ela tem que ficar na fila, seu pai sai, a fila, aquela confusão. E aí eu vi assim, segurando no braço, como se fosse praticamente uma coleira. E a criança Sim. querendo, né, aquela energia toda, e não podia. Então, é muito complexo. Esse que é o problema do autista, que eu vejo, assim, eu estou dizendo pelo lado de cá, que é o lado do varejo, que nem eu falei, teve um outro exemplo, eu tinha aquele trenzinho que andava ali pelo Uhum. Garten. Uhum. E aí eu recebi uma reclamação de um pai de uma criança autista, que ele entrou em crise, sabe ali perto da Tokstok, quando faz o contorno? Sim. E é Uhum. um Então, quando eu fazia ali a curva, o trem meio que fechou, a criança achou que o trem, quando estivesse fechando, chegando no final, ia prender ela, e ela entrou em crise. E ele foi reclamar. E eu falei, gente, e agora? Porque todo mundo adora aquele negócio, o que eu faço? Eu pedi para ver as câmeras. Uhum. Coloca a câmera para eu ver. E olhei, olhei, olhei. Quando eu percebi, era um vaso que eu tinha do lado oposto, que fazia com que o trem precisasse fazer a curva antes, e aí dava a sensação, uma pessoa normal sabia que ele não ia pegar, mas uma Uhum. criança, a sensação que dá, ele vai fechando, como ele é longo, ele precisa abrir mais, porque ele vai mesmo fechando de Sim. acordo com a curva. Aí eu mandei arrancar o vaso. Falei, arranca o vaso. Resolveu. Pronto, resolvi. É que às vezes a gente acha que é uma coisa tão Não complexa, percebe. É. disse para ela, tão complexa, e foi uma coisa tão simples se a gente parar para pensar. Foi o acontecimento, E pediu a só. gente pensa, poxa vida, o pai reclamando do trenzinho, não sei o quê, aí você vai fazer uma coisa tão Ai, que boba, né? saco! E não- Algumas pessoas, que saco, poxa, é um monte de criança negócio. Isso não é legal. E ao mesmo tempo falar, arranca o trenzinho também não dá, não é Uhum. verdade? Porque também é um business, o cara estava pagando para estar lá, existe Uhum. faturamento. O que dá para a gente fazer? E aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, tem um vaso, mas esse vaso eu consigo arrancar. À noite, mandei já arrancar, abri o espaço, não vai ter problema.
Então, às vezes, eu acho que a falta do varejo é essa sensibilidade Isso. a entender. Nos Estados Unidos existe hoje horas, como você falou, qual é a melhor hora? Eles publicam, ó, no horário de tal a tal, no dia tal, vai estar preparado para autistas. E aí os Isso. idosos estão saindo no lucro com isso também, porque preferem um lugar, um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais calmo, tudo isso. Então, eu acho que falta para o varejo um pouco dessa Um visão olhar, isso. Um olhar de voltado para a dificuldade do outro, porque às vezes até o próprio dono do lugar tem dificuldade, entendeu? Então, assim, é um olhar, tem que ter um olhar mesmo enviesado para isso, né? Pensando em adaptar o ambiente para todos, né? Não é só para o idoso ou para o autista, não, para uma mãe que está amamentando também, não tem um lugar para ela sentar, amamentar o filho. Então, quer dizer, você entendeu? Então, tem várias coisas que o varejo precisa ter esse olhar. Aí o pessoal reclama, nossa, a mãe pôs lá, tá amamentando ali no corredor, em pé. Eu falei, lógico, não tem uma cadeira dentro da loja para a pessoa sentar, mas, e precisa dar o leite para a criança, não tem como. Ah, mas ela podia ter ficado em casa. Não, ela não podia, ela precisava fazer compra, né? Se ela pudesse ficar em casa, tinha ficado. É isso mesmo. E o varejo precisa que essa mulher esteja gastando, não adianta. Os outros, Sabe, em casa ela não compra. Simples assim. Então, mas o problema do varejo é que o varejo, quantos metros quadrados eu tenho, quanto que ele me dá de retorno? Basicamente, isso. o mercado é extremamente agressivo com relação a isso. Produto que não está dando retorno tem que arrancar porque é metro quadrado que não está sendo faturado. Só que aí acaba esquecendo da experiência de compra do cliente, que hoje está se voltando mais para isso, começando a se pensar mais nisso, mas é um problema que ainda o varejo não sabe se adaptar, ainda não sabe. Muita gente diz que sabe, mas a verdade não tem essa sensibilidade para fazer isso. Tem muito dono de loja, você acabou de falar, que ele, na verdade, não sabe a experiência que ele fornece para o próprio cliente. Ele vê como dono de loja, ele não vê como usuário da loja dele. Então, é por isso que eu falo, a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Eu acho que uma boa experiência também é fazer um workshop. Coloque os donos do varejo no lugar do cliente, entendeu? Dos lugares mais agressivos, assim, talvez aversivos, assim, e deixa o caos para vocês, mas eles têm que dar a solução para esse caos. É Acho isso uma mesmo. boa isso. Isso tecnicamente existe. A gente fala que existe dois tipos de pesquisa que nós usamos no varejo, que é a pesquisa Sheldon, que é a sombra. Então, você acompanha um cliente sem perceber que ele está sendo acompanhado e ver aonde ele para mais, aonde ele pega um produto. Então, aí você consegue ver se o ambiente do ar-condicionado está ok, se a iluminação está ok, porque ele para mais naquele lugar. Enfim, você consegue detectar pontos de melhoria na loja, em cima dos seus clientes. Você faz várias vezes para ver se aquilo se repete em algumas vezes, né? Então, você faz isso. A segunda é o safari, que a gente disse, que a própria pessoa se coloca no lugar do cliente e vai andando com uma visão limpa das coisas para entender se aquele movimento que ele está fazendo faz sentido para venda, faz sentido para a experiência, faz sentido para o cliente, faz enfim, tudo. Só que essa é mais difícil, porque a pessoa às vezes ela acha que o que é dela é perfeito, que nem filho, né? O filho nosso é perfeito, o filho dos outros não é, né? Então, esse é o único problema, mas a pesquisa Safari é muito disso, de você colocar e você resolver. Porque às vezes você passa por um. Existe vários disso. Você coloca um cartaz para publicar sobre tal coisa, mas às vezes esse cartaz deveria estar 3 passos para trás. Não nessa parede aqui, porque ele deveria dizer aqui, não ali. E às vezes você no dia a dia acha que ali é o melhor lugar que podia estar escrito